Hoje, as câmeras fazem parte do nosso dia a dia, porém, além disso, esses dispositivos também estão captando coisas de outro mundo, como fantasmas aterrorizantes e criaturas bizarras. Conheça hoje as coisas assustadoras capturadas em câmera. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não quer que um espírito puxe o seu pé à noite, já deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Então é isso, roda a vinheta. Existem muitos registros de possíveis encontros com alienígenas, porém, um deles foi tido como autêntico por grande parte dos ufologistas. O vídeo foi feito ao anoitecer, e nele podemos ver um ser humanoide de cabeça grande e arredondada se movendo em cima do telhado de uma casa. A criatura parece ter pernas longas e finas, e apesar de não parecer como uma pessoa comum, está muito distante de ser algum tipo de animal, né? Alguns afirmaram que a figura devia estar debilitada e tentando se esconder, e por isso ficou em cima do telhado. Ao ver algo tão bizarro, o dono da propriedade pegou uma escada e subiu, porém não achou nem vestígios desse estranho ser. Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Uma equipe de TV chinesa estava gravando uma matéria ao vivo depois que um acidente de carro tinha acabado de acontecer. O veículo foi completamente destruído pela batida, mas o que chamou a atenção mesmo foi algo que se movimentava no meio das ferragens. O membro estranho tinha garras em formato de pinça e se escondeu bem na hora que a câmera começou a filmar. Não se sabe o que era que estava dentro do veículo, mas alguns comentários sugerem que talvez seja alguma criatura feita em laboratório que estava sendo transportada dentro do caminhão, mas acabou se soltando e causando o acidente fatal. Mas será mesmo? Essa influencer chamada Malena estava fazendo um vídeo para o TikTok provando doces. Ela também mostrava alguns brindes, que tinha ganhado em uma publi, mas seus seguidores se assustaram com um pequeno detalhe no reflexo do espelho que ela ganhou de brinde. Amei. E agora vamos provar. Conseguiu perceber algo estranho? Uma figura bizarra aparece no reflexo. Amei. E agora vamos provar. Segundo Malena, ela estava completamente sozinha nesse dia e o seu celular estava apoiado em um tripé, ou seja, não se tratava de alguém que estava filmando ela. Além disso, o rosto da aparição é pálido demais para alguém com sangue correndo nas veias. Para muitos, espíritos ou encostos podem ser refletidos em espelhos. Outro caso que ficou bastante famoso na internet ocorreu com um grupo de pesquisadores paranormais que estavam investigando uma casa abandonada. Ao posicionar uma das câmeras na frente de um espelho, flagraram isso. A boca da moça se abre bem mais no reflexo do que na vida real, a deixando assustada no mesmo instante. Eles acreditam que isso foi uma artimanha feita pelo espírito que habita o local para assustar os invasores. Sinistro. Gravado no Japão, esse próximo vídeo foi feito por dois amigos que decidiram se aventurar em um santuário que fica no meio de um pequeno povoado no interior do país. Eles entram no local durante a noite com uma câmera noturna, já que não existe nenhum tipo de iluminação, e já no começo da exploração, dão de cara com alguém caminhando por lá. O estranho é que essa moça está completamente sozinha e caminha lentamente até desaparecer sem nenhuma explicação. Depois do encontro, as coisas começam a ficar mais esquisitas, pois um deles passa mal de maneira inexplicável. O amigo que filma tenta entender o que está acontecendo com seu parceiro que sente náuseas.
E é depois de um tempo que eles conseguem filmar quem é a responsável pelo jovem ter passado mal. Maluco? Seria aquela mesma garota que viram no início? Um ser de olhos escuros fica bem próximo do rosto do japonês, como se fosse um encosto bizarro. O dono da câmera leva um susto ao perceber a presença e quando volta a filmar seu amigo, o encontra completamente desmaiado no chão. Com muito medo, ele coloca seu amigo nas costas e sai do santuário o mais rápido possível. O que será que era essa estranha criatura? Kelly e Stuart postam vídeos sobre o seu cotidiano com a filha Remai no TikTok. Eles nunca tinham subido nenhum tipo de vídeo paranormal, até que resolveram tornar pública uma experiência que foi gravada pela babá eletrônica do quarto da pequena. Enquanto todos dormem, o berço aparece se movimentando como se tivesse alguém respirando embaixo do colchão. Isso depois da outra câmera do local captar uma sombra estranha também se movimentando no quarto. Depois aparece uma mão assustadora tentando alcançar a pequena Remai. Podemos perceber que os dedos são muito pequenos e se movem como se não quisessem chamar atenção. Porém, o estranho membro desaparece quando o pai ouve um barulho e olha em direção à filha. Os pais da bebê não encontraram nada na manhã seguinte, o que os deixou ainda mais assustados, pois seja lá o que for, poderia colocar em risco a segurança da sua pequena. Muito bizarro. Gravado numa região montanhosa da China, esse registro feito por um turista chamou a atenção da internet. Ao observarmos bem, vemos que, apesar do corpo ser de uma pessoa comum, a cabeça da criatura é estranhamente brilhante, diferente de qualquer ser humano. O que seria isso? E como alguém conseguiria viver em um lugar tão inóspito? Qual a sua opinião? Um vídeo irlandês gravado durante a década de 60 mostra alguns homens em um cemitério. Porém, o que chamou a atenção anos depois foi o que aparece ao fundo da cena. Entre outros túmulos, vemos um vulto correndo no meio do cemitério. Olhando mais de perto, dá para ver que a silhueta não parece ser humana, além de se movimentar muito rápido, como se fosse a alma penada de algum dos mortos que saiu direto do túmulo. Esse seria um dos primeiros registros paranormais feitos em vídeo. Será que realmente foi algo de outro mundo? A Agência Japonesa de Ciências Marinhas e Terrestres, mais conhecida como JANSTEC, estava em seu submarino a mais de 420 metros de profundidade, quando encontraram uma lula gigante. O animal em si já é impressionante, né? Porém, o que mais chocou os pesquisadores foi uma coisa que eles viram passando em alta velocidade e que não puderam explicar. Enquanto filmavam o molusco, um feixe de luz brilhante passou em alta velocidade por trás do animal, ficando apenas alguns milésimos de segundos no campo de visão da câmera. O cinegrafista chega a afastar o zoom, mas é tarde demais. Seja lá o que foi aquilo, já não podia mais ser encontrado. Depois do episódio, muito se discutiu sobre a possibilidade de ser um animal super rápido, mas nada que estivesse nos registros da biologia, restando a opção de se tratar de algum objeto marinho não identificado, sendo completamente inexplicável. Existem teorias que as naves alienígenas se escondem no nosso mar, inclusive tem alguns vídeos que provariam isso. Afinal de contas, esse seria o lugar perfeito, né? Pois só conhecemos 5% dos oceanos. E então, seria uma nave alienígena passando em alta velocidade para dentro d'água? Que coisa maluca, mano!
O registro de um acidente de carro mostrou o veículo perdendo o controle e despencando dessa ponte até chegar no chão. As políticas do YouTube não deixam eu te mostrar a cena chocante, né? Porém, o mais impressionante da história vem depois. Você não está maluco, tá? Em cima do caminhão que passa logo em seguida, vemos nada menos que a figura da morte, o ceifador com a foice na mão, olhando exatamente para onde o acidente havia acabado de acontecer. As imagens foram tão impactantes que programas de TV levaram especialistas para analisar a aparição, e até onde se sabe, o vídeo é 100% autêntico. Muitos acham que se trata da criatura lendária, indo pegar a alma dos que faleceram. Tá repreendido em nome de Jesus! A lenda da Chorona diz que uma mulher acabou afogando os próprios filhos em um momento de surto e depois que teve noção do que fez, passou a vagar por aí chorando constantemente até encontrar a próxima vítima. O dono de um vídeo postado no Reddit acredita que ele conseguiu filmar exatamente essa entidade caminhando em seu bairro. Algum tempo depois, os choros da mulher de branco ficam cada vez mais altos e melancólicos, acompanhados de latidos de cachorro. Outro suposto vídeo dessa criatura foi feito na Colômbia. Ela aparece no topo de uma árvore se lamentando. Lembre-se, se um dia ouvir esse choro, saia correndo imediatamente. A câmera de um carro estava gravando o trajeto quando capturou algo que até hoje o motorista está tentando entender. Maluco, de onde esse mano saiu? O cara simplesmente surge no meio da pista, já correndo para o acostamento, deixando o dono do carro em choque com o que acabou de ver, parecendo até um teletransporte. Seria assim que os viajantes do tempo fazem? Ou no caso, seria apenas um fantasma? O circuito de segurança de uma residência gravou uma sombra bizarra andando pela rua da vizinhança. Mas o que seria isso? Pelo tamanho da mancha escura, deveria ser alguma ave gigante, mas nem assim se justifica, já que os movimentos da coisa são pra lá de esquisitos. Poderia também ser apenas algum defeito da câmera, se não fosse pelo fato de outro dispositivo também ter registrado a tal sombra misteriosa, só que de outro ângulo. Acho que tem coisas que nunca vamos saber a origem ou como acontecem. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!